Olá, pessoal. Vamos começar aqui a nossa aula. Nessa aula, nós vamos ver novamente o suki, o adjetivo na suki, que a gente traduz como verbo gostar. E aqui nós vamos ver essa palavra, esse adjetivo funcionando no passado. Então, nós vamos ver a afirmativa no passado e a negativa no passado. É sempre bom lembrar, quando a gente for verificar esses exemplos, é sempre bom a gente tentar imaginar em que situação se falaria uma coisa dessas, né. Porque, assim, às vezes, a gente usa certos, tempos de verbo no português que em japonês aí não vai usar. Então é sempre bom a gente imaginar qual situação que a gente falaria essa frase. Eu sei que nós não estamos nem vendo o verbo de verdade ainda, é um adjetivo na que a gente traduz como verbo no português, mas é bom a gente se acostumar a fazer pensar, né, fazer essas reflexões a respeito de quando é que a gente usaria, esse adjetivo com esse tempo, se está na negativa, se está no passado. E como é que isso fica em português, né, é sempre bom fazer essa reflexão. Nós vamos fazer isso aqui com as frases também, tá. Primeiramente, nós vamos ver o suki na afirmativa passado. Então nós temos aqui suki afirmativa passado. Assim como a gente viu com os substantivos e assim como a gente viu com adjetivo na, de modo geral, a gente vai ter desta no formal e data no informal, tá? Então, ski desta formal, ski data informal. Então, nos mesmos exemplos, né, com as mesmas frases, nós temos watashi wa neko ga suki deshita. Watashi wa neko ga suki deshita. Eu gostava de gato. Watashi wa neko ga suki datta. Passado, informal. Neko ga suki deshita. Neko ga suki datta. Eu estou dizendo, eu gostava de gato. Eu gostava de gato. Isso significa que eu não gosto mais de gato. Será que significa mesmo? Será que significa mesmo? Eu também posso estar falando, contando uma história. Ah, quando eu era criança, eu gostava muito de gato. Eu gostava de gato, então eu fiquei pedindo gato para minha mãe. Não significa que eu desgoste de gato agora, mas é porque eu estou falando uma coisa do passado. Eu estou, marcando um ponto no passado para contar uma história. Então, eu gostava de gato. Ah, como eu gostava de gato, eu pedi para minha mãe comprar um gato para mim, mas eu queria que fosse um gato preto, né? Esse tipo de coisa. Eu tô contando a história. Ou então, sei lá, eu sou um fantasma e eu estou falando assim: "Quando eu era vivo, eu gostava de gatos", alguma coisa assim, né. Eh, Tem algum sentido de passado aí, seja pelo fato de que, eh a questão de eu gostar de gato é uma coisa que ficou no passado, ou seja, eu não gosto mais de gato, seja porque eu estou querendo marcar o passado para contar uma outra coisa, ou porque, a minha vida é um passado e agora eu já não estou mais nessa vida. Talvez, né, talvez. Depende do que você tá lendo, né, às vezes pode ser uma história, um livro, um mangá, né, que tem alguma história fantasiosa, assim, né. Então, é por isso que eu falo, é importante a gente analisar as frases para ver quais são as possibilidades de sentido dessa frase, né. Vamos ver a próxima frase. "Kare wa spotsu ga suki deshita". No formal, ele gostava de esportes. "Kare wa spotsu ga suki datta". Ele gostava de esportes, informal. Da mesma forma, né, que o exemplo do gato. Pode ser que ele não goste mais de esportes, porque agora, sei lá, ele se machucou e aí ele ficou frustrado e passou a odiar todo tipo de esporte. Ou ele perdeu um jogo e aí ficou frustrado e agora não gosta mais de esporte, né. Ou então eu tô contando uma história, né, ele gostava de esportes, então ele entrou
numa escola que tinha o time de basquete forte, por exemplo, né? Então, eu estou usando aí, nesse caso, o passado para marcar um momento em que eu estou contando a minha história, no passado. Ou então, né, o exemplo mórbido que eu falei, né? Poxa, ele gostava de esporte, né? Sei lá, algum amigo, algum parente faleceu, ele gostava de esporte. Você vê as fotos da pessoa, você lembra da pessoa, você vê a pessoa com uma bola de basquete, assim, ele gostava de esportes, e você lembra, né? Então, possibilidades com o uso do passado. Próxima frase. 私たちは日本食が好きでした。私たちは日本食が好きでした。No formal, 私たちは日本食が好きだった。No informal. Nós gostávamos de comida japonesa. Da mesma forma, eu gostava de comida japonesa, mas eu comi tanta comida japonesa que eu fiquei enjoada e agora eu não quero mais comer. Nunca vai acontecer. Posso dizer que nunca vai acontecer. Aliás, esse exemplo foi um péssimo exemplo para botar, porque agora eu quero comer comida japonesa e como faz, né? Complicado. A questão aqui é que eu posso não gostar mais de comer comida japonesa. Se isso acontecesse, eu iria economizar uma boa grana, mas acho que não vai acontecer tão cedo. Ou então, como eu falei antes, eu estou contando uma história do passado. A gente gostava de comida japonesa. Então, quando a gente morava naquela cidade, a gente sempre ia num restaurante específico. Eu estou contando uma história, né? Na verdade, eu penso que o mais comum não é usar isso no passado, quando você está contando, quando você está contando uma história, porque pode ficar, você pode confundir a pessoa que está ouvindo, né? Você pode confundir a pessoa que está ouvindo pode achar que você gostava naquela época e não gosta mais, que não necessariamente é verdade, você está só contando a história no passado. Então, cuidado quando for usar essa forma para você falar do passado, tá? Melhor deixar claro que você ainda gosta, senão você pode perder oportunidades, né? E naquele outro exemplo, né? Nós gostávamos na nossa vida na Terra, gostávamos de comida japonesa, né? Com certeza vou pensar isso na minha outra vida. Ok? Depois nós temos aqui o outro exemplo. 彼女は K-pop が好きでした。彼女は K-pop が好きでした。Ela gostava de K-pop. Ela gostava de K-pop. E 彼女は K-pop が好きだった。Ela gostava de K-pop informal, né? Da mesma forma, ela gostava de K-pop, mas de repente agora ela não gosta mais porque ela se libertou do mundo obsessivo de você seguir um idol de K-pop, né? Passei minha época de ver todas as apresentações de grupos de K-pop também, mas agora eu não assisto tanto, né? Eu gostava de K-pop, posso dizer, eu gostava de K-pop, ainda gosto de K-pop, mas não tanto quanto antes, né? 彼女は K-pop が好きでした。Ou então, como ela gostava de K-pop, né? Ela gostava de K-pop, então ela foi viajar para a Coreia do Sul para ver um show de K-pop, né? Ou então é uma pessoa que já faleceu, e aí você pode falar, ela gostava de K-pop. Não quer dizer que ela parou de gostar em algum momento da vida, mas simplesmente porque o tempo dela na Terra acabou, né? Então, passado nesse sentido, ok? Aí nós temos aqui o exemplo da viagem. Watashi tachi wa... perdão. Watashi wa ryoukou ga suki deshita. Eu gostava de viajar. Watashi wa ryoukou ga suki datta. Eu gostava de viajar, no informal. Então, pode ser que eu gostava de viajar, mas eu viajei tanto que fiquei cansada. Eu posso falar assim, na minha juventude eu gostava de viajar. Eu gostava de viajar, quer dizer, eu costumava viajar, né? Não quer dizer que eu não gosto mais, mas é porque é mais difícil de viajar agora. Eu não tenho mais a disposição que eu tinha antes, né? Alguma coisa mudou, alguma coisa virou passado.
Ou então, novamente, quando eu era viva, eu gostava de viajar. Esse tipo de coisa. Ok? E esse aqui é a afirmativa passado do suki. A gente vai usar com os mesmos pedacinhos que a gente usava no adjetivo na e no substantivo. Agora, a gente vai ver a negativa passado. Negativa passado do suki. Mesmas frases, vamos só mexer no que está colocando a negativa e o passado. Então, a gente tem aqui, ó, vai ficando mais comprido, né? A gente tem com isso aqui. No formal, suki de wa arimasen deshita. No informal, suki de wa nakata desu, né? Suki de wa nakata desu. A gente pode sempre transformar o de wa em ja e a gente pode adicionar o desu no nakata, tá? Como sempre. Não muda nada aqui. Vamos ver aqui as frases de exemplo. 私は猫が好きではありませんでした。私は猫が好きではありませんでした。O que eu estou querendo dizer com isso? Eu não gostava de gato. Eu não gostava de gato. Ou seja, eu estou falando que no passado eu não gostava. Ou seja, agora eu gosto. Agora eu gosto. Cuidado para não confundir a afirmação das pessoas, porque a palavra está na negativa. Está na negativa, mas está no passado. Quer dizer, eu não gostava de gato. Eu não gostava. Se eu estou falando que eu não gostava, é porque eu gosto agora, né? A não ser que você vá contar uma história também. Eu não gostava de gato. Então, quando apareceu um gato, eu comecei a gritar, né? Depende muito do contexto. Mas o que você está dizendo aí é: eu não gostava de gato. Você está falando na negativa e no passado. E no informal, 好きではなかったです。私は猫が好きではなかったです。Ou sem o desu para ficar mais informal, né? 私は猫が好きではなかった。Próxima frase. 彼はスポーツが好きではありませんでした。彼はスポーツが好きではありませんでした。Ele não gostava de esportes. Então agora ele gosta de esportes, né? Ou estou contando uma situação em que ele não gostava de esportes. Naquela época, ele não gostava de esportes, então ele fugia da educação física sempre, né? Aí agora, no informal, 彼はスポーツが好きではなかったです。彼はスポーツが好きではなかったです。Ele não gostava de esportes, da mesma forma, só que informal. Agora, próxima frase. Frase da comida japonesa, oh meu Deus. 私たちは日本食が好きではありませんでした。私たちは日本食が好きではありませんでした。Nós não gostávamos de comida japonesa. Informal, 私たちは日本食が好きではなかったです。Eu posso falar, por exemplo, eu e o meu pai, quando eu era adolescente, nós estávamos num shopping e nós comemos sushi pela primeira vez. E nós achamos muito esquisito o gosto do sushi. Acho que eu agora olhando para trás, eu penso que colocaram muito tempero naquele sushi e aí ficou forte demais. Não era o melhor sushi do mundo, eu acho. Mas a gente achou estranho e a gente pensou assim, comida japonesa não é pra gente. Então, nós não gostávamos de comida japonesa. Watashi tachi wa nihon shoku ga suki de wa arimasen deshita. Mas agora é diferente. Agora é muito diferente. É só você comer no lugar certo. A diferença grande que faz. Seguindo, 彼女は K-pop が好きではありませんでした。Ela não gostava de K-pop. 彼女は K-pop が好きではありませんでした。E informal, 彼女は K-pop が好きではなかったです。彼女は K-pop が好きではなかったです。Nesse caso aqui, nós vamos ter
nós vamos ter o exemplo da pessoa que gostava de K-pop, perdão, não gostava de K-pop, mas agora gosta de K-pop. Nós podemos contar uma história também. Tava lá na festa da minha prima e ela não gostava de K-pop, então ela não deixou eu colocar nada para tocar de K-pop. Esse tipo de coisa. Depois aqui o nosso exemplo da viagem. Watashi wa ryoukou ga suki de wa arimasen deshita. Eu não gostava de viagem, eu não gostava de viajar. E no informal, watashi wa ryoukou ga suki de wa nakatta desu. Eu não gostava de viajar. Pode ser que você pode achar que você não gostava de viajar porque você não tinha dinheiro para viajar com luxo, por exemplo. Eu não gostava de viajar quando eu não tinha dinheiro, mas agora que eu tenho dinheiro para ir de primeira classe, agora que eu tenho dinheiro para ficar nos melhores hotéis, eu gosto muito de viajar. Pode ser o exemplo assim. Nesse caso, a pessoa não gostava antes, mas agora mudou. Essa é a negativa passado. A gente agora finalizou a palavra suki. A palavra suki, a gente agora vai passar para uma outra palavra que eu já vou adiantar. É a palavra que vai significar que você odeia uma coisa. A gente viu o suki como gostar, e agora a gente vai ver o kirai, que é o odiar, na próxima aula. E eu vou adiantar para vocês que essa é uma palavra que vocês podem usar, mas dependendo do caso, é melhor vocês, em vez de falar que vocês odeiam uma coisa, é melhor vocês falarem que vocês não gostam. Então, em vez de usar o kirai na afirmativa, vocês vão usar o suki na negativa. E eu vou explicar o motivo disso também na próxima aula. Agora, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, que vocês escrevam essas frases todas e separem exatamente qual é o ponto dessas frases. É afirmativa? É negativa? É presente? É passado? E eu quero que vocês, se vocês puderem, se tiver um lápis de cor ou uma caneta colorida, se vocês puderem sublinhar, ou seja, fazer um traço embaixo do pedacinho que vai trazer o tempo e se é afirmativa ou negativa. Façam isso como dever de casa, porque isso vai ajudar vocês a memorizar esses pontos e, além disso, vai ajudar vocês a fixar na cabeça essa ideia de que é um adjetivo, mas está sendo usado aí como se fosse um verbo para o português. Pensando em português, é como se fosse um verbo. E vocês escreverem e lerem, se puderem, se vocês puderem, leiam em voz alta. Isso vai ajudar vocês a fixar. Então, é isso. Fiquem no suspense até a próxima aula, onde vocês vão ver o kirai, que é o odiar. Até a próxima. Tchau, tchau.